Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E no programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Marcelo Lopes, que é médico vascular. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o funcionamento das nossas artérias, das nossas veias e também do nosso sistema linfático. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, obrigado pela oportunidade de estar falando com o público também. E é sempre importante a gente estar passando informação de forma correta, porque hoje com essa quantidade de fake news, muitas vezes as questões elas chegam distorcidas para as pessoas. E hoje a gente tem a oportunidade de esclarecer através do nosso programa. Doutor, para a gente começar, o que é o sistema vascular? O sistema vascular, Sandra, ele é responsável por levar o sangue, né? Então o sistema vascular, a função dele ele é composto por artérias, por veias, por vasos linfáticos também e tem em sua função carrear o sangue do coração, principalmente, que é o local de onde sai o sangue, né? E através das artérias, das veias e dos vasos linfáticos, ele vai levar o sangue ou vai receber o sangue, dependendo do tipo de vaso que é, com os seus nutrientes. Então, o sangue ele possui oxigênio, possui várias substâncias que alimentam os tecidos. Então, através das artérias, o sangue sai do coração e ele vai até os tecidos periféricos, seja os tecidos das pernas, os tecidos dos membros superiores, os tecidos do cérebro, os tecidos do abdômen. E depois que esses tecidos já fizeram uso adequado do alimento, entre aspas, que o sangue levou, ele volta até o coração através das veias. Então, o sangue é uma ferramenta muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Exatamente. Doutor, em média, quantos litros de sangue nós possuímos? A quantidade que a gente possui de sangue, assim, mais ou menos estimado, são 70 ml por quilo. Então, a gente pega uma pessoa com, em média, 70 quilos, 70 ml vezes 70 dá 4.900 ml. Então a gente diz assim de uma maneira generalista, sem considerar o peso da pessoa, mas quando vem essa pergunta, quantos litros de sangue a gente tem? 5 litros, em média. Mas uma pessoa com 100 quilos vai ter mais sangue do que uma com 50. E a importância da oxigenação desse sangue para que a gente tenha um funcionamento adequado do nosso organismo? Exatamente, essa é outra função. Então a função das artérias e das veias é levar e trazer o sangue para o coração, mas não adianta de nada ter um bom sistema de transporte, né? Na verdade, a artéria e a veia ela é como se elas fossem as ruas através das quais o meio de transporte, o sangue, leva os passageiros que são o oxigênio. Então, feita essa analogia, não adianta a gente ter boas ruas, veias e artérias, não adianta a gente ter um bom carro, um bom ônibus, que é o sangue, se não tem passageiro dentro, né? Então, se a pessoa não tem uma oxigenação adequada no sangue, não é o suficiente, né? As causas de má oxigenação do sangue são principalmente aquelas relacionadas ao pulmão, as pessoas que fumam durante muito tempo e acabam ficando com déficit de oxigenação, entre outras doenças, talvez não tão ligadas ao tabaco, doenças congênitas do pulmão e algumas deficiências de algumas enzimas que também podem reduzir a oxigenação, ou também, né, como a gente está vivendo nesse momento, doenças pulmonares infecciosas como o coronavírus, tudo isso pode diminuir a oxigenação. Então não adianta nada eu ter boas artérias, né, que são as ruas, não adianta eu ter um bom meio de transporte, que é o sangue, se não tem o passageiro, que é o oxigênio. Com certeza, né? É um conjunto que precisa estar em harmonia. Quais são os órgãos que compõem o sistema vascular? O sistema vascular ele é basicamente composto por veias, né? As veias que levam o sangue das extremidades até o coração, pelas artérias que levam o sangue do coração até as extremidades e pelos vasos linfáticos, que eles têm uma função muito parecida com a das veias, que é levar o sangue das extremidades para o coração.
porém eles não são vasos visíveis, eles são praticamente invisíveis. E o que sobra de sangue das veias, quando ela vai levar o sangue das extremidades para o coração, é levado através dos vasos linfáticos. E também o coração, né, que é o principal órgão do aparelho circulatório. O coração, naquela analogia que eu teria feito, o coração é a gasolina, é quem dá força para que se mova, né? Quem bombeia o sangue. Essa máquina tem que funcionar direitinho, então. Exatamente. E falando um pouquinho sobre o sistema linfático, ele é muito importante para o nosso funcionamento correto do organismo, mas poucas pessoas dão importância e procuram saber e entender como ele funciona. Sim, exatamente. O sistema linfático, ele não só é negligenciado entre o público leigo, como ele também muitas vezes é negligenciado entre a própria comunidade médica, né? Muito se fala em artérias entupidas, né? Ou em veias que daí tiveram trombose ou varizes, enfim, mas as patologias do sistema linfático, elas não são tão abordadas, né? Em geral, as patologias do sistema linfático, que são as linfangites, o linfedema, são patologias que se manifestam por inchaço nas pernas, não que todo inchaço nas pernas vai ser decorrente de alguma afecção do sistema linfático. Mas a principal manifestação das doenças linfáticas é o inchaço nos membros inferiores. Ou também as erisipelas, que são aquelas infecções, aqueles vermelhões que dão na perna. As erisipelas de repetição também são patologias do sistema linfático. Doutor, e falando um pouquinho de câncer, a linfa é um sinal muitas vezes que a pessoa está com câncer. Na verdade, a linfa, ela tem uma função de tudo aquilo que as veias, como eu falei anteriormente, aquilo que as veias não conseguem drenar, o sistema linfático ele drena aqueles restos, por exemplo, de gordura que fica no sangue, ou né, as substâncias que não conseguiram voltar só pela veia, né? Então é o resto que sobra. Uma vez que esteja obstruído o sistema linfático, e a veia não conseguiu levar toda essa quantidade de substâncias, aí elas acabam ficando acumuladas nas extremidades, daí por isso o inchaço nas pernas. Por outro lado, a linfa, ela também faz parte do sistema oncológico, né, quando a gente fala de câncer também, porque comumente quando se tem não só alguma afecção oncológica, mas quando se tem alguma infecção, alguma coisa, ela fica sobrecarregada, porque ela tenta manter tudo nela, os linfonodos, né, os vasos linfáticos, eles chegam até um determinado ponto, quando eles vão subindo e tem uma cadeia de linfonodos, que são vasos linfáticos mais preparados, mais grandes, e esses linfonodos que fazem parte do sistema linfático também, eles tentam conter infecção, e também no caso de neoplasias, ou seja, câncer, eles também tentam conter tentam conter a disseminação da neoplasia, do câncer, e eles acabam ficando aumentados, né, proporcionando aquilo que a gente conhece popularmente como íngua. Né? Então a íngua ela pode ser um sinal de infecção, né? Ou ela pode ser o sinal de um câncer também. Isso tem que ser avaliado por um médico especialista de uma maneira adequada, mas sempre que aparecer uma íngua, ela significa que o sistema linfático está sobrecarregado por algum motivo, não necessariamente o câncer, pode ser uma infecção ou simplesmente ele está sobrecarregado. E falando um pouquinho de varizes, que é o grande vilão e o incômodo de muitas mulheres. E essa época do ano é uma época que as mulheres acabam procurando para fazer aqueles procedimentos nas varizes. Sim. Mas nem todo procedimento ele é rápido e simples. Sim. Qual é o perigo de ter varizes? As varizes, qual a definição de varizes? Né? As varizes elas são veias dilatadas, né? As varizes são as veias normais que elas se tornam dilatadas e tortuosas, né? Sim. Então essa é a definição de varize. Uma vez que a veia se torna dilatada e tortuosa, há uma grande chance do fluxo de sangue através dessa veia dele ser mais lento, né? E uma vez que o fluxo de sangue é mais lento, há uma possibilidade maior de se formarem trombos dentro dessas veias. E se formando trombos dentro dessas veias, esses trombos podem se estender para o sistema venoso profundo e causar uma trombose. Então aqui a primeira resposta sobre as varizes elas aumentam o risco de trombose, né? Segunda consequência das varizes também é a possibilidade de sintomas, né? A pessoa que tem varizes, em geral, ela tem alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Os sintomas são
peso nas pernas, né? Aquela sensação pesada na perna. E outra coisa que atrapalha bastante, principalmente as mulheres se preocupam com isso, é a questão estética, que não gostam de ter varizes, acham feio, não conseguem usar um vestido, né? Então, a variz, além dela ter o perigo de ocasionar uma trombose, ela também tem esses sintomas de perna pesada, a questão estética, e em últimos casos, nos casos mais avançados da doença venosa, da insuficiência venosa crônica, podem abrir até feridas nas pernas, que são as populares úlceras varicosas, sim, que são condições bastante incapacitantes, que muitas vezes incapacitam a pessoa para o trabalho e que podem ser resolvidas, mas já são o extremo do espectro da doença varicosa. Doutor, quais são os procedimentos mais procurados assim para resolver esse problema de varizes e por que muitas vezes elas voltam? Sim, exatamente. A gente hoje, na cirurgia vascular, a gente tem várias possibilidades de procedimentos para tratar as varizes. O procedimento mais tradicional, né, para as varizes grandes e que ainda é muito feito tanto em Erechim como no Brasil e no mundo, é o tratamento cirúrgico, em que a gente faz uma anestesia, né, faz anestesia nas costas, é feito em ambiente hospitalar e é feita uma incisão na virilha, uma incisão no tornozelo, quando a veia safena está envolvida, e essa veia ela é retirada, ela é puxada através da subcutânea, retira essa veia, e também as outras veias que aparecem, nós fazemos pequenas incisões na pele, incisões muito pequenininhas, e através de uma agulhinha, como aquelas agulhas de crochê, a gente puxa essas varizes e tira todas elas. Quais as vantagens desse método? Ele é muito efetivo, porque a gente de fato vai lá e tira a varize. Está resolvido o problema daquela varize, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que precisa de uma recuperação um pouco maior, mas o tempo de recuperação 15 a 30 dias, mas é um procedimento muito efetivo. Tendo em vista essa limitação do procedimento dele exigir uma recuperação um pouco maior, surgiram novos procedimentos mais recentemente, que é o uso do laser para varizes, em que através do laser se coloca uma fibra de laser dentro da veia safena, também precisa de anestesia nas costas, né? Também é feito em ambiente hospitalar, mas ao invés de se arrancar aquela veia, se coloca uma fibra de laser aqui pelo tornozelo, e ele vem subindo e se queima a varize, né? Então a varize, a veia safena, ela não é arrancada, ela é queimada, como se fosse cauterizada. Então a recuperação ela é melhor, né? Mas também é feita em ambiente cirúrgico, em ambiente de bloco cirúrgico, em ambiente hospitalar. E a terceira opção é o uso da espuma, que eu até trouxe aqui, como que se faz a espuma, eu já vou demonstrar para vocês. O uso da espuma, ele pode ser feito em consultório, né? Sim. Ele não precisa se afastar das atividades, sai do consultório e já sai caminhando. Ele é um procedimento que não é feito numa sessão só, então uma pessoa que tem bastante daquelas varizes grossas, né? A gente está falando das varizes grossas, não das varizes fininhas, sim, né? Claro. A pessoa que tem bastante daquelas varizes grossas, ela não vai precisar se afastar do trabalho, ela vai poder continuar fazendo todas as atividades dela. Mas esse procedimento ele é feito em pequenas doses, porque também não se pode fazer uma dose muito grande dessa substância que se chama espuma, porque tem risco de ir para o pulmão. Então, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que não se afasta do serviço. Qual que é a desvantagem do procedimento da espuma? É que, em geral, não consegue se fazer só numa sessão de uma vez só, como se faz a cirurgia. E outra desvantagem é que a veia não some imediatamente. Inicialmente essa veia vai ficar dilatada, vai ficar um pouco túrgida, e daí depois ela vai murchando conforme essa espuma que eu vou fazer aqui para vocês vai fazendo a reação inflamatória. Posteriormente, no local onde foi secada essas veias com espuma, pode ficar uma mancha. Então, do ponto de vista estético para varizes grossas, ela não é a melhor opção, porque a veia não vai sair imediatamente, mas depois, ela vai sair, mas naquele local vai ficar uma manchinha, né? Vai ficar uma mancha, e essa mancha ao longo de meses, a um ano no máximo, ela sai, tem pomadinhas para sair também. Então, voltando àquilo que eu falei, a vantagem é que não precisa se afastar das atividades, né? Uma pessoa que, não, eu tenho varizes, eu quero resolver, mas eu não quero me afastar do meu serviço. Bom, então é uma boa opção fazer a espuma, mas tem que ter em mente que não vai sair tudo de uma vez só, vai sair no final das contas, mas não tudo de uma vez só, e que vai ficar uma mancha, né, esteticamente muitas vezes desagradável para quem tem essa preocupação estética, mas que depois essa mancha ela sai também. Mas por outro lado, a pessoa já sai caminhando. Essa espuma, na verdade, é um líquido que eu trouxe aqui, ó.
A gente aqui tem uma seringa, o líquido que se chama polidocanol, tá? E daí a gente conecta aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu vou desmontar. Poucos ml e resolve o problema. É uma torneirinha, que é o que a gente chama de dânula na medicina, né? Uma seringa com o polidocanol. A gente coloca aqui. E outra seringa com ar, com a mesma quantidade de ar. Daí isso aqui tem gente que faz meio a meio, metade de líquido, metade de ar. Tem gente que faz 1 de líquido, 4 de ar. Eu vou fazer aqui com meio a meio. Daí a gente orienta aqui a torneira. Ó, e vai agitando, ó. E vai formando a espuma. E o ar misturado com o polidocanol, através de cerca de 20 movimentos de vai e volta, ó, formou a substância da espuma. Interessante. E daí essa espuma, a gente pode colocar aqui um pouquinho? Pode. Ó, essa espuma vai entrar na veia, ó. E vai fazer a inflamação da veia, né? Através de uma agulha, claro que às vezes a gente usa o ultrassom, mas daí vai fazer a inflamação da veia, vai entrar ali e é isso que vai fazer secar a veia. Ok, muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Lopes, que é médico vascular, e a gente está falando um pouquinho sobre esse sistema tão importante para nós, que são as veias, as artérias e também o sistema linfático. A gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho das varizes, dessa espuma que ajuda a resolver os problemas de varizes. Mas nem todo paciente pode fazer esse procedimento. Alguns já estão com as varizes comprometidas, de repente já indo para um caso de trombose. E a trombose, doutor, explique para nós o que é a trombose. A trombose, Sandra, ela é a formação de um coágulo dentro da veia. Então, são várias as condições que predispõem a trombose. Então, a primeira das condições, basicamente são várias, mas elas foram agrupadas em 3. Que são hipercoagulabilidade, ou seja, o sangue se torna mais coagulável, né? Qual a condição clínica em que isso acontece? Pessoas que têm problemas de coagulação do sangue, problemas próprios do sangue, ou pacientes com neoplasias, com câncer, né? Elas tendem a ter uma coagulação maior. Outra situação que aumenta também a chance de trombose são situações em que o sangue fica mais parado, né? Que é a estase, que a gente fala, o termo em medicina. Então, quais são as situações de estase? A pessoa que faz uma cirurgia e não consegue mexer a perna, fica muito tempo parada, né? Então, que é outra situação que a gente vê a trombose. Fulano fez uma cirurgia e teve uma trombose, então entra pela estase, fica mais parada. A pessoa que não mexe muito os pés fica parada, então aí já entra uma dica que quando se fizer uma cirurgia ou quando for viajar, ficar mexendo bastante os pés para cima e para baixo, fazendo o movimento de acelerar ou desacelerar. Quanto à condição anterior da hipercoagulabilidade que a gente encontra principalmente no câncer, realmente quanto a isso, infelizmente não tem o que fazer, ninguém escolhe ter câncer ou não tem. E o terceiro fator é a lesão endotelial, ou seja, é a lesão da parede da veia que provoca o acúmulo de plaquetas e o coágulo, né? As manifestações da trombose são o inchaço na perna e a dor na perna. Então, sempre que acontecer isso, da perna ficar bastante inchada, né? E entendo alguma dessas condições que eu falei e a perna ficar dolorida, é sempre bom procurar algum médico porque realmente pode ser uma trombose. Doutor, tem também alguns procedimentos que é possível fazer para desobstruir essas artérias e essas veias. Sim. Quais são os mais comuns aí que as pessoas mais precisam fazer? A cirurgia vascular, ela é dividida, né, assim como a gente falou da anatomia no começo, artérias, veias e linfáticos, também no tratamento das patologias a gente também divide entre tratamento das veias, das artérias e dos linfáticos. A gente já falou no bloco anterior e um pouquinho agora sobre as veias, então agora a gente vai falar sobre as artérias. Basicamente, a patologia arterial na cirurgia vascular ela pode se manifestar através de um aneurisma, que é uma dilatação da artéria, em que a artéria
tem um diâmetro no caso da aorta, de 2 a 3 centímetros, ela aumenta o seu diâmetro. A opção para isso é colocar uma prótese, né, lá dentro da artéria aorta, para que o sangue não bata nas paredes do aneurisma e passe por dentro da prótese, evitando que rompa esse aneurisma. E a outra grande doença que a gente encontra na seção arterial da cirurgia vascular é a doença arterial obstrutiva periférica. O que causa a doença arterial obstrutiva periférica? O diabetes, a obesidade e principalmente a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de gordura, né, nas artérias do corpo. Assim como às vezes entope uma artéria do coração, que não é uma área de atuação da cirurgia vascular, ou como entope uma artéria no cérebro, que também não é uma área de atuação da cirurgia vascular, pode entupir, né, ou seja, acumular gordura a ponto dela fechar, uma placa de ateroma, de aterosclerose, nas artérias das extremidades, nas artérias que vão para as pernas. E aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, a possibilidade antiga, que durante muito tempo ainda é uma arma que a gente tem e que a gente usa bastante, mas que foi a primeira, é fazer a cirurgia aberta. Então imaginemos, por exemplo, que eu tenho uma obstrução na minha artéria femoral superficial, que é a maneira mais lógica de fazer aqui. Claro, não se sai fazendo, eu vou tentar explicar de uma maneira simplificada, mas não que seja tão simples assim, né? Sim. A maneira que se tem e que inicialmente se tinha era, se tem uma obstrução aqui, eu vou pegar e vou fazer uma ponte de safena. Vou tirar um enxerto protético ou uma veia do próprio corpo e vou fazer uma ponte. Vou fazer uma costura aqui, que a gente chama de anastomose, na artéria de cima e vou colocar na artéria de baixo. Esse é o procedimento aberto, que a gente chama de ponte femoropoplítea, nesse caso, né, ou de bypass, né, que é um termo em inglês. Esse é um procedimento que ele é muito bom, ele é muito durável, mas ele é um procedimento cirúrgico aberto e que ele demanda, além de uma boa formação e um bom tempo do médico, né, uma cirurgia de 3 a 4 horas, ele demanda também que a pessoa que vai receber a cirurgia, que ela tenha condições cirúrgicas. Então, uma cirurgia grande, que a gente vai fechar as artérias, pode ter sangramento, né? Então é uma cirurgia muito boa, né? Que há muito tempo se faz, né? Aqui em Erechim a gente faz também, mas que é um procedimento que o paciente tem que ter condições. A partir dos anos 90 começou a se desenvolver uma técnica que se chama técnica endovascular, em que ao invés de fazer cortes nas artérias, a gente entrava nelas com agulhas, com punções e com introdutores, e através de fios, que são chamados de fios guia, a gente passa pela lesão e consegue abrir. E como que a gente consegue abrir essa artéria, restaurar o fluxo dela? Daí eu trouxe aqui também, é um stent, né? Esse aqui é um stent, na verdade não é um stent de artéria, é um stent de veia, mas como é o que estava disponível aqui para mim, ele funciona igualmente. Ele é uma malha vazada, né? Então a gente vê aqui que ela não é totalmente preenchida dos seus lados, né? Mas ela é uma malha, que ela tem uma força radial. O que é uma força radial? Uma força que mantém ele aberto. Sim. Então a gente, através de uma punção, ele vai entrar num sistema não vai entrar aberto assim, ele vai entrar fechadinho. Ela vai expandir depois. Isso, ele entra fechadinho num sistema de entrega que tem, né? Então a gente punciona, entra ali com os fios, com as guias, passa a lesão, ele vai entrar fechadinho, não desse tamanho, e quando a gente achar o lugar onde ele deve ficar, a gente abre ele, e daí ele restaura o fluxo através da artéria. Tem tempo de durabilidade isso no organismo? Ele é absorvível? Sim. Não, ele não é absorvível, então uma vez colocado, ele sempre vai ficar colocado lá dentro. Agora, o tempo que ele se mantém aberto a ponto de manter o fluxo sanguíneo, realmente, se a gente for comparar aquela cirurgia anterior que eu falei, em que se faz uma ponte de safena ou com enxerto protético, uma cirurgia aberta, e o tempo que isso mantém aberto, o tempo da cirurgia é maior. Então, assim, se a gente for pensar, pura e simples, o que é melhor para uma artéria entupida? É botar um stent ou fazer uma ponte? É melhor fazer uma ponte. Sim. Só que tem outra coisa que a gente tem que pensar. Quem que está disposto a receber uma ponte, né? Então, na minha opinião, né, isso é alvo de divergência ainda entre muitos, mas na minha opinião vale muito mais a pena colocar um stent, se a pessoa tem essa possibilidade, coloca um stent, enquanto ele ficar aberto, ok, quando ele fechar, vai lá e coloca outro e tenta de novo, reservando a cirurgia aberta, que é uma ótima opção, mas para os casos mais graves, para os casos em que não se consegue mais fazer o tratamento endovascular com stent. Tá, doutora, a pessoa colocou o stent, ela
segue uma vida como era antes, ou ela precisa, de repente, mudar alguns hábitos para que ele tenha uma durabilidade maior, sim, uma eficiência maior no tratamento? Com certeza, assim, se uma pessoa precisou colocar um stent na perna, que é o caso que nós estamos falando, ou às vezes nas carótidas, enfim, é porque alguma coisa não estava indo muito bem, estava errado, né? Então, assim que coloca o stent, tem que se passar a tomar algumas medicações para que não se criem coágulos dentro do stent, tá? Que são o clopidogrel e o AS. Mas isso é uma coisa mais técnica. Mas o que a pessoa pode fazer, além de tomar os remédios que o médico indica, né? É mudar os fatores de risco, né? Fazer bastante caminhada, é uma coisa que ajuda bastante. Diminuir o consumo de gorduras e assim, principalmente, é muito relacionado ao cigarro, isso aqui eu acabei não falando antes. Bom dar esse destaque. A doença arterial obstrutiva periférica não é só diabetes, não é só gordura, não é isso, é cigarro, tá? A principal causa é o cigarro. Então, se a pessoa fuma, bom, obviamente ela tem que parar de fumar. Mudar alguns hábitos. Doutor, a gente também não pode deixar de falar um pouquinho sobre as erisipelas, que são populares, e principalmente as pessoas de mais idade dizem, eu estou com uma erisipela. Por que ela surge na pele? A erisipela, então, ela é uma inflamação da pele e envolve os vasos linfáticos como consequência da erisipela. Em geral, a erisipela ela é ocasionada por uma porta de entrada nos membros inferiores. Então, digamos, eu não vou tirar meu sapato aqui, mas vamos trabalhar com as minhas mãos. Digamos que a minha mão seja meu pé. Sim. E a erisipela vai dar na minha perna, que eu aqui estou mostrando como braço. Em geral, o micro-organismo ele entra entre os dedos. Então, aqui já vai uma dica. Sempre secar bem entre os dedos e limpar bastante, né? Então, ele surge entre os dedos e sobe pela pele. Cada vez que uma pessoa tem uma erisipela, os vasos linfáticos dessa pessoa obstruem. Então, cada erisipela, a perna vai ficar um pouquinho mais inchada, porque obstrui um pouquinho dos vasos linfáticos. Por outro lado, cada vez que obstrui os vasos linfáticos, há uma tendência maior em se ter erisipela. Então, isso forma um círculo vicioso, em que um alimenta o outro e o outro alimenta um, né? Sim. Então, uma vez que se teve erisipela, é muito comum a gente ter a questão das erisipelas de repetição. Então, por isso que é importante tomar esse cuidado, estar sempre olhando entre os dedos dos pés, sempre deixar bem sequinho, e a qualquer sinal de que a perna esteja começando a ficar vermelha, daí sim procurar um médico para fazer o tratamento antibiótico para que obstrua menos vasos linfáticos e evite que volte a erisipela. E nos casos de erisipela de repetição, a pessoa tem que tomar antibiótico a cada 21 dias, tomar uma injeção ali para evitar de formar novamente a infecção. Meias elásticas resolvem ou ajudam a amenizar alguns problemas desses? Nos sintomas da doença venosa, sim, né, eles aliviam bastante sintomas e até para a recuperação dos procedimentos em veias é importante o uso da elastocompressão, ou seja, das meias elásticas, né. Em relação à erisipela, sim também. Só no momento da erisipela em que se tem infecção na pele, a gente procura não usar as meias elásticas, porque usando as meias elásticas eu vou estar apertando aquela infecção e mandando ela para o sangue. Então, podendo causar uma infecção generalizada, né? Mas no momento posterior, depois que passou a erisipela e a perna ficou um pouquinho inchada, daí também é uma opção interessante para aliviar aquele inchaço. Muito bem. Doutor, suas considerações finais a respeito de todo esse assunto e a importância da sua atuação para auxiliar as pessoas. Sim, com certeza. Então, assim, a minha especialidade, que é a cirurgia vascular e a cirurgia endovascular, ela é uma especialidade bastante importante, pois ela trata de doenças simples como a parte de cirurgia de varizes, ou cirurgia ou não cirurgia de varizes, que são bastante prevalentes na população, e também doenças mais graves e que podem levar até a amputação da perna, que são as doenças que entopem, né, que obstruem as artérias. Então, a minha recomendação, a minha consideração final é que sempre estejam atentos aos sintomas, eventualmente de uma perna inchada, de uma varize, e procurem o seu médico e posteriormente ele vai encaminhar para algum cirurgião vascular, e em que tendo os fatores de risco, por exemplo, fumar, ser obeso, não ter uma alimentação adequada e começar com sintomas de membros inferiores, que tentem mudar isso, né? Porque no final das contas, se a gente, a longo prazo, se a gente não vai se cuidando, uma hora o preço chega, né? Então a gente tem que sempre se cuidar para evitar de que aconteça em momentos mais tardios da nossa vida as amputações, tudo isso, que são coisas muito ruins, né, para quem, tanto para nós médicos que temos que fazer uma cirurgia, né, como essa, mas principalmente para quem
é amputado e vai ficar sem uma perna, vai ficar sem um dedo. Então, além dos hábitos de vida adequados, né, como eu falei anteriormente, além da autovigilância de estar sempre olhando se tem alguma coisa, quando tiver algum sinal, alguma suspeita baseado nisso que eu falei, ou baseado em outras informações que a gente tem acesso hoje em dia sobre a área da parte vascular, procurar um médico e para que ele faça uma avaliação adequada. Doutor, muito obrigada por ter vindo. A gente teria muito mais assunto, né, para falar. É um assunto bastante abrangente e importante, mas fica o convite para uma próxima oportunidade de estar novamente aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade também. Um bom dia a todos. E a todos vocês que nos acompanham, boa semana.